Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesta sexta aula de Catecismo da Doutrina Cristã, nós falaremos sobre a Igreja Católica. Até aqui, nós temos falado sobre Deus, falamos sobre os principais mistérios da nossa santa religião católica, falamos sobre a unidade e a trindade de Deus, sobre a encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, na última aula, falamos sobre as últimas coisas para o homem e também o que toca ao caráter de nosso Senhor Jesus Cristo como o juiz universal. Falamos justamente sobre o juízo particular e o juízo universal. Nosso Senhor Jesus Cristo julgará cada um de nós e também julgará todos nós no fim do mundo. Muito bem. Posto isso, nós também cremos na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é formidável e aparece no credo, sobretudo por duas obras grandiosas e que têm muito a ver uma com a outra e que nós não podemos separar. Infelizmente, muitas seitas procuram separar esses dois mistérios, mas na verdade eles são inseparáveis. E se nós rejeitamos um, por consequência rejeitamos o outro. Estes mistérios são o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo e o mistério da Santa Igreja Católica, que é o que nós falaremos hoje em particular. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o amor do Pai e do Filho, ele é a pessoa a qual nós atribuímos a concepção do Filho de Deus. Nós dizemos, foi concebido do Espírito Santo, ao falar da concepção de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua encarnação. O Verbo de Deus humanado foi concebido do Espírito Santo, do seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria. Mas nós também mencionamos o Espírito Santo no credo, pouco antes, logo antes, de falar da Igreja Católica. E a esta igreja nós chamamos de Santa. O Espírito Santo foi o que desceu sobre a Igreja Santa. Isto é, em Pentecostes, nós vemos esse grande mistério. Nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus e disse que enviaria aos apóstolos um Consolador. E este é o Espírito Santo que desce até os apóstolos e então os apóstolos começam a sua missão. Uma missão que não é uma missão própria. Eles não estão indo em seu próprio nome, mas, na verdade, vão continuar a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão atuando no mundo agora, esta igreja estabelecida por Cristo, em nome do próprio Cristo. Então, existe uma semelhança já aí entre nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar e é concebido do Espírito Santo, e a Igreja Católica, que veio para continuar esta missão de salvação e recebe o Espírito Santo. Nós vemos que as coisas que são atribuídas ao Espírito Santo são obras da bondade de Deus. Então devemos entender tanto a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo e tudo o que sucede a partir desse grande mistério, sua paixão, sua vida, sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, tudo isso, nós devemos também considerar, né, que a igreja também e todos os mistérios que daí derivam, como nós vamos ver aqui alguns bens que nos vêm da igreja, também devem ser acolhidos como algo de Deus mesmo. A igreja é uma obra de Deus. Então, você já sabe que quando uma pessoa dizer assim que igreja não salva, isto é uma mentira, porque a igreja continua a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua missão salvadora. A pessoa que assim diz é um falso profeta e, na verdade, mostra muita ignorância da religião que diz professar, porque a igreja, ela também foi, num certo modo, concebida do Espírito Santo. E ela prega agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E é tão claro que a igreja continua a missão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós percebemos que tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez na sua vida pública, a igreja também faz. Fez na época dos apóstolos e faz até os dias de hoje. Isso porque a igreja recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo esta missão, isto é, de continuar a sua obra de salvação
aqui no mundo. Então vamos ver um pouquinho e refletir sobre o que foi a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, no meio de nós, ele pregou. Nosso Senhor Jesus Cristo pregou uma doutrina determinada. Isso nós vemos o Senhor pregando no Sermão das Montanhas, por exemplo, e também quando ele ensina as parábolas para a multidão. Além disso, nosso Senhor Jesus Cristo também concedeu muitas graças aos homens. Nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo perdoar os pecados de Maria Madalena, assim mostrando que também ele era sacerdote e estava exercendo seus poderes, reconciliando os homens com Deus, algo que realmente somente o Filho de Deus poderia fazer. Nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo também conceder o céu ao bom ladrão, dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos também nosso Senhor Jesus Cristo celebrar a primeira Santa Missa e também, neste mesmo acontecimento, oferecer o seu sangue, oferecer o seu corpo e sangue, assim nos dando o sacramento da Santíssima Eucaristia. Nós vemos nosso Senhor ainda abençoar as crianças que vêm até Ele. Então nós vemos nosso Senhor comunicando graças durante toda a sua vida. Além disso, nós vemos nosso Senhor como um rei que governa. Nosso Senhor Jesus Cristo também deu ordens. Nosso Senhor enviou os apóstolos. Nosso Senhor censurou os fariseus e os castigou. Nós vemos ele com um chicote. Então, nosso Senhor Jesus Cristo também exerceu um poder de rei. Ele é, sim, claro, o Salvador, mas nosso Senhor também é um legislador. Este foi o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, um ministério triplo, um ministério doutrinal, um ministério sacerdotal e um ministério pastoral. Isto foi a vida pública, em um resumo, os 3 aspectos da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo foi um mestre, ou melhor, o mestre. Podemos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo foi realmente sacerdote, um sumo sacerdote. E podemos dizer que nosso Senhor Jesus Cristo foi rei das almas. Então, isto tudo, eu digo para você, nosso Senhor Jesus Cristo comunicou aos seus apóstolos. E também, por consequência, aos sucessores dos apóstolos. Aos sucessores que os apóstolos, com a sua autoridade que receberam do próprio Cristo, assinalaram. Já que a missão que Cristo lhes deu era uma missão até a consumação dos séculos. E, portanto, não poderia morrer com os apóstolos, mas deveria continuar e continua até os nossos dias. Não é difícil provar isso a partir das Sagradas Escrituras? Nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, disse aos apóstolos: ide e ensinai. Então, ele lhes deu o poder de ensinar a sua doutrina. Por todas as nações, uma jurisdição universal que a igreja tem, a igreja tem o direito, vindo do próprio Deus, de ensinar a todos os cantos da terra, e por isso que a igreja tem que ter liberdade para ensinar. Ninguém tem o direito de tirar da igreja este poder de ensinar. É claro que esta é uma prerrogativa da igreja e que somente a igreja de Jesus Cristo recebeu tamanho poder e tamanha liberdade, porque a doutrina que ela ensina é a doutrina de salvação que vem do próprio Jesus Cristo. É por este motivo, inclusive, que a doutrina ensinada pelo Vaticano II da liberdade religiosa é espúria, é falsa e é contra os direitos de Deus e da igreja. Continuando, nosso Senhor Jesus Cristo também comunicou aos apóstolos o poder de sacerdotes. Isto é verdade, porque ele disse: batizai. Ele mandou batizar. O sacramento que ele estabeleceu, os apóstolos devem ir e batizar. Pediu também aos apóstolos celebrarem a Santa Missa, fazerem assim na Santa Missa o Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia. Também lhes deu este poder de trazer a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santíssimo Sacramento. Nosso Senhor Jesus Cristo, por fim, deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Isto exercem em muitos sacramentos. Exercem o sacramento do batismo, o perdão dos pecados, exercem o sacramento da penitência, o sacramento da extrema-unção. Então, nosso Senhor também deu este poder de perdoar os pecados aos apóstolos.
E é isso que nós vamos ver quando falarmos um pouco sobre a remissão dos pecados. Vamos falar apenas de passagem, porém importa saber que este grandioso poder, que é um poder que só Deus tem, Senhor Jesus Cristo comunicou aos seus apóstolos. Não a todos na igreja, não, mas a alguns homens que ele previamente escolheu. E a estes homens que ele escolheu, não deu apenas o mistério doutrinal e o mistério sacerdotal, mas também o mistério pastoral, isto é, poder de governo e de mando na igreja de Jesus Cristo. Ele mandou os apóstolos censurarem. Ele disse, se irem até a igreja, se levarem até a igreja e não se corrigir, então que seja tratado como um pagão e um publicano, se não ouvir a igreja, isto é, aqueles que nosso Senhor Jesus Cristo constituiu com autoridade na igreja, os apóstolos. Nós vemos também nosso Senhor Jesus Cristo conceder aos apóstolos o poder de ligar e desligar, isto é, de criar leis e de as abolir. Isto foi nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos essas três coisas. O poder doutrinal, ou melhor, o ministério, mas claro, isso implica um poder real vindo de Deus. Doutrinal, sacerdotal e pastoral. Os apóstolos receberam isto e é um fato histórico e nós já vemos na própria Sagrada Escritura que os apóstolos mesmo delegaram certos homens para continuar a sua missão. Então, nós temos que esses homens são, hoje, na igreja, depois dos apóstolos, são o Papa e os bispos. São esses os homens a quem Deus transmitiu esta autoridade. E eles estão na igreja para exercer essa autoridade. E assim, estes homens, esta igreja hierárquica, continua a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma missão que consiste em ensinar, em santificar as almas e em conduzir as almas para o céu. Por meio de um poder verdadeiro de governo, por meio de uma autoridade verdadeira sobre as almas. Muito bem, então esta é uma parte que você tem que lembrar. A Santa Igreja Católica, ela é continuadora da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com isto muito claro. Nosso Senhor Jesus Cristo foi concebido do Espírito Santo. A Santa Igreja Católica é obra do Espírito Santo, uma obra excelente do Espírito Santo. E da mesma forma que você ama nosso Senhor Jesus Cristo, você deve amar a Santa Igreja. E não é difícil de entender isso. Na verdade, é muito racional que seja assim. Por quê? Porque nós sabemos que um pai, quando vai deixar os seus filhos, ele não os desampara. Mas, antes de sair, ele comunica a sua autoridade à mãe. E a mãe, então, com a autoridade do pai, cuida dos filhos. Nosso Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa. Nosso Senhor Jesus Cristo não desamparou. Ele subiu aos céus e a igreja, que é a nossa mãe, comunicou o Espírito Santo, pelo qual a igreja nos faz nascer para a vida eterna, por meio do sacramento do batismo, sobretudo, e também da remissão dos pecados, que é um poder que a igreja tem. Mesmo quando nós caímos em pecado, ela pode nos fazer voltar à amizade com Deus, pelo sacramento da penitência, e também de nos educar. E aí a igreja é especialista em nos educar para a vida eterna, para o céu. Ela vai nos dando várias instruções através da Sagrada Liturgia, através de suas leis, através das censuras, proibições que a igreja coloca, por exemplo, para não ler certos livros, não fazer certas coisas. Vários e vários meios, os sermões. A igreja ela tem muitos e muitos recursos. Os exemplos dos santos, os bons exemplos, as boas obras. Então, tudo isto a igreja ela nos oferece. Esse é o grande mistério também, podemos ver implicado nisto, a comunhão dos santos. Quer dizer, como todos na igreja acabam contribuindo para o bem comum. Muito bem, então você tem que a igreja é nossa mãe. Nós recebemos a vida eterna através da igreja. Cristo quis utilizar a igreja como meio de salvação. Isto é fato. Cristo não estabeleceu a Bíblia como um meio de salvação.
isto não é verdade, nós não encontramos isso na Sagrada Escritura. Nós vemos Cristo estabelecendo, Ele mesmo, com seu poder, uma sociedade. E nesta sociedade Ele constitui certas pessoas como chefes. E é a estes chefes que Ele comunica o poder de fazer com que as pessoas entrem nesta igreja e assim nasçam para a vida eterna, para a amizade com Deus, para a graça, e assim elas possam, nesta mesma sociedade, peregrinando aqui nesta vida, ser conduzidas para o céu. Então, esta é a vontade de Deus. E por isso nós devemos procurar ser bons filhos da Igreja Católica. Nós devemos procurar ao máximo imitar aqueles que foram os melhores filhos da Igreja, os grandes santos e os mártires que deram a vida, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos procurar realmente ser muito bons católicos. Nós vemos que as pessoas possuem, e isto é correto, um amor pela pátria. Né? As pessoas sentem-se gratas por terem, né, nascido em determinado lugar, se sentem orgulhosas disso. As pessoas até podem, quando se coloca em risco a pátria, ir à guerra e dar a vida pela pátria. Muito bem, imagine quanto mais nós devemos à Igreja que nos dá bens imperecíveis. A pátria nos concede bens temporais, paz e tranquilidade para viver uma vida boa, uma vida virtuosa, porém, isto não nos dá a vida eterna. Agora, a Igreja, né, é o lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo escolheu nos dar a vida eterna. Então, isto é maravilhoso e devemos ser muito gratos à Igreja. Então, você nesta aula, aprenda a ser muito grato à Igreja e por ser um católico. E mais, a Igreja ela é assistida pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Cristo não mandou o Espírito Santo naquele momento e depois o Espírito Santo foi embora. Não, o Espírito Santo está continuamente assistindo a Igreja, ou seja, protegendo e guiando a Igreja. E assim nós temos que a Igreja ela é infalível e que a doutrina, o culto e o governo, as leis gerais da Igreja, a disciplina da Igreja, são infalíveis, são realmente santos. Então nós temos que a Santa Igreja Católica possui uma doutrina santa, possui um culto santo, possui um governo santo, isto é, que nos leva para o céu. E é por isso que nós podemos dizer, já que a Igreja é a única sociedade que goza realmente desta grande prerrogativa, que goza desta assistência do Espírito Santo, podemos definir a Igreja como a sociedade dos fiéis que professam a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, participam dos mesmos sacramentos, sacramentos esses instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, e obedecem aos legítimos pastores, principalmente ao Romano Pontífice, o Santo Padre, o Papa. Então, esta definição aqui é muitíssimo importante para que nós possamos compreender não só o que é ser um membro da Igreja, mas também o que é não ser um membro da Igreja. Porque é muito importante em todas as épocas que nós sejamos vigilantes, não sejamos ingênuos, pelo contrário, nós temos que ser prudentes. Prudentes como as serpentes, nós temos que ter uma certa esperteza dos filhos das trevas. Não algo mal, mas pelo contrário, mas uma habilidade também de entender que no mundo existem pessoas más, no mundo existem pessoas que traem os seus ideais, no mundo existem pessoas que dizem ser uma coisa que não são. Isto é o que nós aprendemos com a vida, isto é algo que o próprio Deus pede para que nós enxerguemos, para termos cuidado com isto, com o mistério da iniquidade. E para tanto, a Igreja mesmo nos dá as orientações para que nós possamos identificá-la e, por consequência, perceber onde que, na verdade, há uma falsa propaganda, uma fake news, por assim dizer. Então, nós entendemos, por exemplo, que uma pessoa que não professa esta fé, essa doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, não pode ser contado como um católico. Então, você tem que os hereges e que os apóstatas
embora eles tenham uma diferença em grau, o herege é a pessoa que nega ou duvida de uma verdade da fé, ou algumas verdades da fé, enquanto o apóstata ele negou totalmente a religião revelada por Deus, ainda assim ambos estão sem a fé. Porque, em vez de submeter a sua inteligência ao ensinamento infalível da igreja, eles erguem a sua cabeça e começam a, se aceitam alguma coisa, eles aceitam apenas porque assim lhes parece mais razoável. Mas não é uma verdadeira submissão, não é um verdadeiro ato de fé. Creio nisto porque Deus lhe revelou. Então, o herege e o apóstata, que costumam aderir às filosofias da sua época, ao seu mundo moderno, não podem ser contados como realmente pessoas que pertencem à Igreja Católica. Eles não têm a fé de Jesus Cristo. Assim nós percebemos, por exemplo, que os grandes inimigos da fé católica no século XXI, os modernistas, eles não são católicos. Eles podem ser isso, podem ser aquilo, mas católicos eles não são. Eles negam, por exemplo, aquilo que eu acabei de ensinar aqui, que é parte da revelação da Igreja Católica, que é que a Igreja, somente ela, possui liberdade religiosa, até porque só existe uma religião. Então, as outras, é claro que não têm o direito, vindo das Escrituras, ou seja lá de onde for, de ensinar por aí as suas doutrinas. Tem direito nenhum. No máximo, podem ser toleradas, mas elas são positivamente um verdadeiro mal, e é um mal que eles preguem as suas falsas doutrinas, não há nenhum bem nisto. Então não é possível, já que não é um bem honesto, se tirar algum direito disso, não possuem direito. Mas, sem ficar entrando nesses termos, nós podemos continuar e, sabendo que pessoas que não têm a fé são hereges ou apóstatas, entender que essas pessoas realmente que negam positivamente o dogma da igreja não podem ser contados como filhos da igreja. Além disso, nós temos aquelas pessoas que não têm o batismo e não têm os sacramentos da igreja. O batismo primeiro e que nos permite acessar aos demais sacramentos. Esses são, certamente, os judeus e os infiéis. Muitos deles rejeitam positivamente a igreja, como é o caso dos judeus, que rejeitam o Messias. E nos outros casos, os infiéis, muitos deles até ignoram a própria existência do Evangelho. Muito bem, então eles nem sequer receberam o batismo, portanto, não podemos contá-los como membros da igreja. Da mesma forma, não podemos contar como membros da igreja aqueles que são excomungados, isto é, são jogados para fora da igreja por grave desobediência para que se convertam. E tampouco podem ser contados assim os cismáticos, isto é, pessoas que se lançam eles mesmos para fora da igreja. Então, os excomungados e cismáticos pecam por desobediência. Então, cada um tem o seu caso. O herege e o apóstata saem da igreja por negar a sua doutrina, que é um fundamento, é a base para você ser um católico. Aqueles que não recebem o sacramento do batismo, também, de modo algum, podem ser membros da igreja, quer a tenham rejeitado, quer conheçam, mas não têm o batismo, não têm os sacramentos, então não são membros da igreja, não são contados como membros da igreja militante. E por fim nós temos aqueles que não obedecem e por esta razão ou são excomungados ou são cismáticos. Muito bem. Então, isto aí pode ser mais facilmente compreendido no seu caráter positivo, isto é, o que é a igreja, se nós olhamos para as várias imagens que nosso Senhor Jesus Cristo, que os apóstolos colocaram como imagens da igreja. Então nós temos vários nomes que são dados para a igreja, são nomes pitorescos, por assim dizer, nós podemos imaginar, como por exemplo, esposa de Cristo, casa de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, igreja como uma casa erguida numa montanha. Então todas essas imagens elas nos levam a compreender melhor o que é a igreja. Eu sugiro aqui apenas uma imagem que nosso Senhor Jesus Cristo usou para descrever esta sociedade a si mesmo com relação à sua sociedade. Ele descreveu então a igreja como um rebanho guiado por ele mesmo, o bom pastor.
E esta é uma imagem muito bela e nos ajuda a compreender o que nós já tratamos aqui. Nós sabemos que um rebanho precisa de alimento, mas não só de pão vive o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus nós ouvimos pela voz do bom pastor. A doutrina de Jesus Cristo. Esta é o nosso alimento, é o alimento celestial. Este alimento da doutrina de Cristo é que nos comunicam, então, aqueles que ele assinalou para o fazer, né, depois que subiu aos céus. E então nosso Senhor Jesus Cristo dá ao rebanho este alimento celestial, sua doutrina. Além disso, o bom pastor conduz as ovelhas para águas limpas. Que águas limpas são essas, senão os sacramentos, que são verdadeiras fontes da graça de Deus? Então, assim também concede muitas graças a estas ovelhas do seu rebanho através dos sacramentos. E por isso que o seu rebanho é aquele que tem a verdadeira doutrina e aquele que participa dos sacramentos, que ele lhes dá de beber, as fontes da sua graça, e ele os conduz por um bom caminho, por campinas verdejantes, o caminho seguro da salvação. E nosso Senhor Jesus Cristo afugenta os lobos e até chega ao ponto de dar a vida por essas ovelhas. Ele de fato assim o fez. E assim o fizeram muitos bons pastores que estiveram, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo também fez aqui na terra, continuando a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Especialmente, nós devemos lembrar dos romanos pontífices, Santo Padre o Papa, que é aquele a quem nosso Senhor Jesus Cristo disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então, ao romano pontífice, nosso Senhor Jesus Cristo deu também este poder de cuidar do rebanho. E por este poder e jurisdição do romano pontífice, os demais pastores todos também, por todas as partes desse mundo, deste grande rebanho que é a igreja, né, conduzem as ovelhas a comer desta doutrina celestial, a beber desta água das graças, os sacramentos, e a serem conduzidos ao bom caminho, sempre afugentando os lobos através da vigilância pastoral. Então, aí nós temos o tríplice ministério de Cristo, que também é o ministério da igreja, da hierarquia da igreja. O ministério doutrinal, o ministério sacerdotal e o ministério pastoral. Eu espero que isso tenha ficado bem claro e que essa doutrina ajude você a ter maior amor pela igreja, um grande amor pela igreja e um desejo de saber mais sobre esse grandioso mistério da igreja, a igreja que é uma instituição divina, a igreja que é nossa mãe, a igreja que é infalível e a igreja que nos comunica os bens que nós precisamos para obter a salvação eterna. Estes bens que são, sobretudo, que nós podemos mencionar, né, esta santa doutrina, os sacramentos, a remissão dos pecados, pelos quais somos reconciliados com Deus, e a comunhão dos santos, que nos faz, né, estar unidos ao céu, a igreja da terra com a igreja do céu, a igreja triunfante no céu, e também a igreja que sofre, a igreja do purgatório, a igreja purgante, né? Que está se purgando, se purificando, né, das penas temporais e pecados veniais que venham a ter ainda, mas que já são benditas almas, pois irão para o céu, é uma questão de tempo. Então nós temos esse intercâmbio entre céu e terra, né? Esta comunhão. E o bem que é de um também é de todos na igreja. As boas obras, os méritos, um patrimônio comum, as virtudes teologais, isso tudo é um patrimônio comum na igreja, é um patrimônio que se difunde. Então, nós vemos na igreja realmente, a todo momento, pessoas
meios, né? Todos os meios, pessoas, obras, todas as coisas dispostas para nos impulsionar para a pátria celestial. Então, isto é maravilhoso na igreja. Você tem tantos e tantos recursos na igreja. E por isso que é tão grave a apostasia, é tão grave o abandonar esta Santa Igreja. Então, assim, nós compreendemos, né, esta última parte do credo apostólico, né, que fala sobre a igreja e os bens que dela recebemos. Então agora é o momento de nós encerrarmos esta primeira parte da doutrina cristã, que é a parte do credo ou as verdades da fé. Então, esta parte, tudo que nós vimos até aqui, vamos recapitular. Nós falamos sobre o sinal de Santa Cruz, sua importância. Pelo sinal da Santa Cruz nós já adiantamos os principais mistérios da nossa fé, que são o objeto das 3 aulas seguintes. Nós vimos, na segunda aula, falar sobre a unidade e a trindade de Deus. Na terceira aula, nós vimos sobre a encarnação do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Na quarta aula, nós vimos sobre a paixão, morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Até falamos também que depois nosso Senhor Jesus Cristo enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Nós também falamos que nosso Senhor Jesus Cristo há de vir, no fim do mundo, julgar os vivos e os mortos. Falamos das últimas coisas, por ocasião disso, falamos sobre a vida eterna, falamos sobre a ressurreição da carne, no dia do juízo final. Tratamos sobre esse tema. E hoje nós falamos sobre esta grande obra do Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, e os bens que dela recebemos, sobretudo a remissão dos pecados e a comunhão dos santos. Muito bem. Então agora eu quero que você ouça com atenção esta profissão de fé que farei com o credo. Direi o credo. E o credo correto, porque nós sabemos que o Vaticano II, dentre muitas coisas que fez de mal, uma delas foi fazer modificações das orações. E uma das que mais foi modificada foi justamente o credo. Então preste atenção e certifique-se de que você está dizendo o credo corretamente. É muito importante saber de cor o credo. Ocupe-se de aprender bem o credo e de não deixar esta lição sem antes saber de memória o credo. Porque o credo ele contém exatamente tudo o que nós vimos, de uma forma, claro, de compêndio, resumida, numa pequena fórmula. Mas você vai como que colocar tudo o que você aprendeu justamente nesta fórmula. Então, vamos lá. O credo se diz assim. Vamos primeiro fazer o sinal de Santa Cruz. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a seu Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então esta é a primeira parte da doutrina cristã. É aqui que me despeço. Eu peço encarecidamente para que você se esforce para aprender bem todas as lições, porque isto aqui é o básico realmente. Então aprenda bem. Aqui você tem, até esta sexta aula, toda a parte do credo. Está bem? Por vários motivos, eu me ocuparei nas próximas aulas de falar sobre os sacramentos. Está bem? Então nós até aqui falamos sobre este grande fundamento que é as verdades de nossa fé. Certo? Que estão contidos, compreendidos nesta breve fórmula do credo. Nas próximas aulas eu estarei falando sobre os sacramentos que nós representamos no nosso edifício, na nossa casa da doutrina cristã, como os móveis da casa. Então nós vamos já nos preparando justamente para falar sobre os sacramentos, está bem?
Então é isso, muito obrigado por ter assistido essa aula, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.